E quando você descobriu que você tinha esse dom, que você... Quando você começou a trabalhar com isso, vamos dizer assim? Então, a minha formação acadêmica é direito, não tem nada a ver com o que eu faço, né? Nossa, nada a ver. É, nada a ver. Mas eu nasci num lar cristão. O Igão também tem alguma coisa com a igreja ou não? Então, meu irmão, a minha situação é a seguinte. Eu cresci num ambiente, bem brasileiro, assim, né? Católico. Então, onde a minha mãe, tipo, tem que ir pra igreja de domingo e tal. Só que eu nunca gostei, pra ser sincero. Eu ia na igreja católica, eu não gostava, achava meio monótono e tal. Uhum. É, moleque, né? Criança. Sim, normal. Criança. Aí eu, tipo, não, eu A quero perspectiva é diferente. quero foda. brincar, quero... E aí minha mãe, tipo, não, você tem que ir pra igreja, etc. Óbvio, sempre ouvi ela e obedeci. Só que aí nunca fui muito apegado à igreja quando era criança, não. Até... Desculpa, mãe. Até não fiz a catequese que ela queria que eu fizesse. Eu ia jogar fliperama. Desculpa, mãe. Aí eu deixava a minha irmã lá e ia pro fliperama. E eu falava pra ela. Falava, não gosto. Ela falou, mas por que você não gosta? Só que ela achava, mano, ele não gosta, ele é do capeta, né? Eu falei, não gosto porque eu não gosto de estar lá quietinho e tal. Não que eu não É gosto chato. do que... É chato, Chato, eu não chato. gostava. Cara, eu vou te dizer uma coisa que é super normal que você fala, que você tá falando. E é a história de milhares de pessoas. Por conta de uma coisa, a sua mãezinha, ela é uma mulher muito inteligente porque ela tá certa em ter feito isso com você, porque isso é importante para a construção da vida de um indivíduo. A vida e igreja, ela é extremamente importante, por mais que você possa achar monótono ou qualquer coisa do tipo, ela é importante. Mas, cara, a coisa mais importante que o ser humano pode ter não é uma experiência com a igreja, é uma experiência com Jesus. Então, aí Entendeu? foi Então, onde quando eu fui... você coloca uma coisa antes da outra, basicamente ela não faz muito sentido. Ó, Entende? no Claro meu- que a igreja é um excelente lugar para você buscar uma experiência com Jesus. Aí foi quando eu fui crescendo e tal, fui ficando adolescente, etc. E aí eu tive minha primeira namorada e ela era evangélica. E ela, vamos na igreja comigo? Eu falei, óbvio, vamos. Fui lá, de primeira. Caçador, aceita qualquer proposta para continuar. Vambora, vambora. Não, mas eu vamos, pá. Aí de primeira, eu confesso que eu dei uma assustada. Porque era completamente diferente do que eu Você conhecia foi numa de igreja pentecostal? Fui, cara. Ah, Mano, Eu fui no Deus e Amor, na Deus e Amor. Caraca, mano. Primeira você foi vez. numa igreja bem pentecostal. É uma igreja seríssima, muito antiga do Brasil já. E aí eu lembro de estar no culto e tal, só que pra mim era muito novo, eu não quero que a galera ache que eu tô zoando ou brincando e tal. Mas aí eu tava no culto, assim, e era uma coisa muito diferente do que eu tava acostumado com a missa. Uhum. A missa é aquela E coisa... aí o pastor pregando, altão, falando alto, e em línguas e o caramba. E aí a mulher na minha frente deu uma caída, e eu dei uma assustada, né, mano? E eu não sabia dessas coisas. E aí eu fiquei assustado, assim, quieto, tipo... Pelo amor de Deus, alguém ajuda essa mulher, tá passando mal, mano. Bonitinho. E aí a minha namorada da época, tipo assim, Imagina a não, tá tudo bem e tal. E aí veio geral nela assim, começou a orar. Eu falei, meu Deus, mano, ela vai morrer logo no meu primeiro dia, mano. Na minha iniciação. Eu falei, mano, os caras não vão deixar mais eu entrar na igreja. E aí depois ela aceitou comigo, conversou, etc. Falamos de Bíblia pra caramba. E aí, só que eu tinha uma parada com meu pai. Meu pai, ele sempre leu a Bíblia bastante antes de dormir. Meu pai nunca foi muito de ir muito à igreja, mas ele sempre gostou de ler a Bíblia. E ele falou, lê, Igor, é legal, esse livro é importante e tal. E eu gostava de ler. E eu li bastante a Bíblia. E aí, quando eu conheci a igreja evangélica, eu gostei mais. Eu me senti mais atraído. Acho que eu também tinha mais a cabeça no lugar também, né? Tipo, não era mais uma criança. Também tava num lugar onde tinha pessoas iguais a mim. Tipo, já tinha bastante jovens. Conheci uma igreja legal. Comecei a frequentar. E aí eu gostei de algumas coisas, às vezes ficava meio assim com outras, mas tipo assim, falei, caramba, eu entendi meio a minha situação com Deus. E aí uma vez tive uma experiência bem legal, de que eu aprendi que não necessariamente, óbvio, é muito importante ir pra igreja, não critico quem vá, mas eu não necessariamente precisava estar dentro de uma para conversar com Deus, ou ter uma aproximação, ou algo do tipo. E aí foi onde eu tive algumas experiências, e aí o Mítico já teve algumas visões, né? Muito louco, eu quero que você Já tive fale umas pra ele. paradas muito louco. E aí foi aí, onde eu me dei um start, falei, caramba, a igreja é importante, é muito legal, mas se eu não concordar com uma coisa ou outra, eu também não preciso virar as costas e, não, aqui não presta, porque eu acho que é normal você estar num lugar onde, tipo, não concordei com isso, mas tá, não é isso que vai te fazer virar as costas pra Deus ou algo do tipo, mas também mostrar que também você pode procurar Deus dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, ou... Eu Sabe, acredito nisso. Existe uma coisa muito importante, até por isso que isso faz parte da minha história com Jesus também. Porque eu também nasci numa família tradicional brasileira que tem... porque o que é o tradicional do brasileiro?
uma família com origem, origem cristã, seja ela católica ou evangélica. Sim. Né? Então eu nasci numa família um pouquinho diferente, mas evangélica. Então eu fui criado na igreja, meus pais, tudo na igreja, tudo certinho. Vocês sabem como funciona a igreja evangélica, a questão dos dons, a manifestação dos dons e tal. E quando eu era garoto, cara, eu recebi muita palavra de pessoas de Deus acerca do que eu vivo hoje, por exemplo. Lá atrás, eu tinha 4, 5 anos de idade, Deus já falava muito comigo sobre isso. Só que eu verdadeiramente nunca tinha tido uma experiência com Jesus, sabe? Porque é diferente assim, cara. Você vai na igreja, você aprende, tem a doutrina, aquilo é maravilhoso, mas você precisa de uma experiência com Jesus para que a sua fé se torne algo inabalável, sabe? Porque senão acontecem as frustrações e aí você confunde tudo, você confunde Jesus com a igreja e abandona tudo por conta de uma frustração, às vezes, na igreja. Porque existem duas igrejas. Existe a igreja que ela é o organismo, que é a igreja viva, que é a igreja de Cristo, e existe a igreja organização. Uma coisa é diferente da outra, mas uma mora dentro da outra. Entende? Então a gente confunde às vezes e isso acaba gerando algumas frustrações que são difíceis às vezes de reparar ao longo do tempo. Até uma das coisas que a gente sente muito hoje é que, por exemplo, a gente tem um projeto que é evangelístico, que é a nossa maior projeto da nossa vida, que são os eventos fora da igreja. A gente tem muita gente que às vezes foi ferido, foi machucado, ou tem algum preconceito às vezes, sabe? E que ter uma experiência com Jesus e aí depois acabam até encontrando uma igreja para conviver. Então, eu tive uma experiência com Jesus com 19 anos de idade. É isso que aconteceu, que mudou a minha vida. Eu já estava na faculdade e ali todo esse propósito, tudo aquilo que eu vivo hoje começou a ser desenhado. Então, foi a partir de uma experiência com Jesus. O que eu falo para todo mundo é, cara, todos nós precisamos de um lugar de comunhão. A igreja ela é extremamente importante, necessária na formação, na construção da nossa família. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Pô, eu amo poder ir na igreja com eles, sabe? Ver eles vivendo isso também. Mas, cara, meu conselho sempre é busque uma experiência com Jesus, sabe? Dobre os joelhos na sua casa, fale com o Senhor Jesus, sabe? Sem barreiras, sem limitações, sem medo também. Sem né? medo. Exatamente, cara. Às vezes a gente cria muitas barreiras para chegar até o Senhor. E se a gente parar aqui agora, cara, e falar assim, mano, vamos orar, vamos falar com o Senhor, a gente para e Deus ouve a gente, Deus responde. Tem um salmo que é 55:17, diz, de manhã, de tarde, de meio-dia, clamarei e orarei ao Senhor e Ele ouvirá a minha voz. Ou seja, Ele ouve a qualquer momento, a qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, a gente tem que ter essa noção de comunhão que a gente pode ter com Jesus em qualquer lugar, primeiro, sabe, de qualquer coisa.